Partido Comunista Chinês tornou-se, de 1949 até o momento presente, a mais assassina entidade da história do planeta. Coisa, segundo R.J. Hamel, o estudioso então que pesquisa democídio, morte do governo contra a própria população, ele coloca o quê? Em 87 milhões e sem rastrear aí da década de 90 para frente. Agora existe uma lei que trata de unidade étnica e preocupações sobre violações de direitos humanos ficam no holofote à luz desse contexto. Ela entra em vigor hoje, a polêmica Lei de Promoção da Unidade Étnica e do Progresso da China. Ela promoveria uma ampla limpeza ou direcionamento étnico no país e ainda permitiria que se intensificasse a repressão contra dissidentes chineses, porque tem um quê aí no exterior. Essa lei foi aprovada em março e entra em vigor hoje. São 65 artigos destinados a reforçar o controle sobre minorias étnicas na China e no exterior. Abrindo um parênteses, ela promove uma identidade nacional unificada. Mas a questão é que na China existem 55 grupos étnicos que são minoritários, consistentemente classificados assim pelo governo chinês. Entretanto, existe uma distinção. Eu lembro que por vez eu tive a oportunidade de falar com um dissidente chinês e para quem conhece a história do Epoch Times, sabe que aqui na filial local a gente tem um relacionamento com a matriz do Epoch Times nos Estados Unidos, um jornal fundado por sobreviventes de perseguição do regime chinês. Então, através desse link, eu lembro que por vez já ouvi que eram até mais grupos étnicos que não seriam oficialmente reconhecidos. Isso repercute internacionalmente com críticas, houve condenações de parlamentos e ativistas de direitos humanos pelo mundo, entidades governamentais e por aí vai. Qual é a preocupação? É que isso poderia permitir que as autoridades processem indivíduos e entidades no exterior, se as ações foram consideradas por Pequim como prejudiciais à unidade nacional ou incitadoras de separatismo. Na terça-feira ontem, deputados americanos apresentaram uma resolução, tanto democratas quanto republicanos, condenando a nova lei. Para entender em detalhes esse tipo específico de legislação e o que ela pode significar, eu recebo agora a nossa Emanuele Coure, aqui no Epoch News de hoje. Manu volta conosco para falar de China. Daniel, chama a entrevista. Manu, bem-vinda. Então, eu tô aqui com as notas que tu havia me trazido quando a gente discutia a pauta e fala de uma rechaçação, é boa, né? Já ia me complicar aqui. Mas de um repúdio, então, que passa pelos dois partidos nos Estados Unidos, democratas e republicanos, Chris Smith e Jim McGovern, que são no Partido Democrata e no Republicano, respectivamente, McGovern democrata e Smith republicano, alguns dos que mais condenam a perseguição religiosa dentro da China, e eles falam de alvos nos Estados Unidos e em outros países. Explica pra gente o que significa essa lei e o que significa a capacidade de jurisdição internacional dela. Bom, Marcos, muito boa tarde, muito bom estar aqui com você e com a nossa audiência. Eu gostaria de separar essa resposta em 3 pontos principais, se você me permite, e eu vou tentar ser breve nesses 3, mas é só para a gente entender um pouco melhor. O primeiro deles, que é importante a gente entender, é que essa lei de alinhamento e de unificação étnica, ela se baseia muito numa proposta do Partido Comunista Chinês de unificar toda a cultura chinesa dessas diferentes etnias sob os princípios socialistas do Partido Comunista Chinês. E isso está muito claro através dessa legislação. Só para a gente ter uma ideia, no segundo artigo eles dizem que essa lei deveria ser direcionada para que a população chinesa de todas as etnias apoie a liderança do Partido Comunista Chinês e os princípios socialistas. Além disso, em outro dos artigos, eles citam o caso de que eles deveriam utilizar os princípios socialistas para orientar uma transformação criativa das etnias, ou seja, alinhar então essas etnias aos valores socialistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que então se refere à questão da aplicação dessa legislação ali dentro da China, é que como o próprio nome dessa legislação já diz, a ideia central seria unificar todas as etnias que tem ali dentro da China, que atualmente seriam 55, para a etnia principal, que a princípio seria a etnia Han. Então a ideia seria, por exemplo, eles institucionalizarem que todas as escolas e todos os órgãos do Partido Comunista Chinês utilizem o mandarim como língua principal. As pessoas ainda vão poder, de uma forma secundária, utilizar as suas línguas originais, no entanto, a língua principal
principal precisa ser o mandarim. Além disso, uma outra parte dessa legislação diz que todas as religiões do país elas precisam se alinhar aos princípios da sinicização. Essa sinicização é um princípio que vem sendo aplicado especialmente por Xi Jinping nos últimos anos, e ela significa, sob o Partido Comunista Chinês, alinhar as religiões aos princípios socialistas. E é interessante essa questão da sinicização, não vou me alongar muito, mas porque originalmente a sinicização era utilizada pelos jesuítas, e a ideia seria alinhar as religiões aos princípios chineses. Nesse caso, a ideia seria alinhar aos princípios tradicionais chineses. Só que só para a gente ter uma ideia de como isso foi distorcido pelo Partido Comunista Chinês, uma das religiões que precisa ser sinicizada é o taoísmo, que é uma religião chinesa. Então, só por aí a gente já tem uma base de como tudo isso se refere a, na realidade, aplicar princípios socialistas às religiões ali dentro do país. Entre outras coisas, não vou... Pode falar, Marcos. Não, é interessantíssima essa questão do taoísmo, né? Porque, claro, o taoísmo foi fundado por Lao Tse, que passou a vida no Vale do Rio Amarelo. E não existe nada mais chinês que o taoísmo, né? É a parte quintessencial, talvez, da cultura chinesa. Até se fala que o Imperador Amarelo seria o primeiro taoísta, há coisa de 4.000, 5.000 anos. Então, quando se fala sobre aderir a princípios socialistas centrais, ao invés de aderir a algum tipo de cultura tradicional chinesa, se entende especificamente a que isso se refere. Agora, o ponto central que eu gostaria que você expandisse, Manu, é essa questão da jurisdição no exterior. Então, de gente mundo afora poder sofrer algum tipo de prossecução penal na China por não aderir a isso, incluindo dissidentes, incluindo taiwaneses mesmo, que não se identificariam como cidadãos da República Popular da China. Como é que funciona essa questão de jurisdição no exterior? Perfeito, Marcos. Esse era o terceiro ponto que eu queria trazer. A gente tem 2 artigos em específico que falam sobre essa questão de o Partido Comunista Chinês aplicar a sua jurisdição nacional em outros países. Em um desses artigos, a gente tem o regime chinês dizendo que eles querem promover um sentimento de pertencimento dos taiwaneses, ou seja, que os taiwaneses pudessem se considerar chineses. É interessante essa questão desse artigo em específico, onde eles falam de Taiwan, porque isso vem em uma linha onde nos últimos anos o regime chinês já vinha aplicando várias legislações para forçadamente tentar integrar os taiwaneses à cultura do Partido Comunista Chinês para que eles se sentissem integrados à China. Até a outra legislação que foi aplicada foi em 2024, onde o regime, então, autorizava a pena de morte para os taiwaneses que se posicionassem de uma maneira mais firme contra a unificação da China com Taiwan. Só que essa legislação ela é ainda mais interessante porque aqui a gente tem não somente uma condenação dessas pessoas que se oporiam a essa unificação da China com Taiwan, mas que também diria que os taiwaneses precisariam obrigatoriamente se sentir parte da China, apoiar essa unificação. Agora, falando sobre o outro aspecto da legislação, outro artigo eles especificam que o Partido Comunista Chinês poderia processar qualquer pessoa ou entidade que se opusesse à aplicação dessa unificação das etnias. E eu quero reforçar de volta, qualquer pessoa ou entidade, ou seja, não precisa ser chinês. Qualquer pessoa no exterior que se oponha a essa questão de uma limpeza étnica, que é o que tem sido considerado por vários especialistas, então essa pessoa poderia ser processada pelo Partido Comunista Chinês. Então o Jim McGovern e o Chris Smith, aí, por exemplo, que passaram essa resolução em repúdio, seriam os prime candidates, os candidatos de primeira ordem para receber, em tese, na interpretação que se faz a partir do texto, esse tipo de sanção. Manu, eu queria que você expandisse um pouco sobre como isso é uma tendência contínua. Até porque você tem coberto essa pauta com afinco. Então, quando se fala a respeito de projetos como o Se Unir e Se Tornar Família no oeste da China, na província de Xinjiang, ou o monitoramento à minoria étnica tibetana, esse é um processo contínuo. Os mongóis no estado da Mongólia Interior, esse é um processo contínuo, mas que talvez seja mais agravado contra a etnia turca uigur no oeste da China. Então, ajuda a gente a entender como essa lei se encaixa nesse panorama mais amplo de uma sequência de medidas que visam, eventualmente, hanificar, né, assimilar a etnia Han e a cultura do Partido Comunista Chinês, grupos minoritários de culturas divergentes ao longo da China. Perfeito, Marcos. Bom, existe um ponto em específico, um artigo em específico dessa legislação onde eles falam sobre isso. Isso porque em um dos artigos, eu até queria achar aqui para ver se eu achava o artigo específico, mas não vou conseguir. Mas, enfim, a questão é que esse artigo, ele exige que todos os pais ali dentro da China, de diferentes etnias, não ensinem para os seus filhos
princípios que não estejam alinhados com o progresso étnico do país. É até interessante essa palavra, progresso étnico. Quando a gente ouviu algo assim, talvez na Segunda Guerra Mundial, né? Mas, bom, além disso, tem outras legislações ali onde a gente vê uma interferência direta do Partido Comunista Chinês em como os pais deveriam educar os seus filhos. Isso está muito alinhado com essa questão que você trouxe até mesmo de se tornar família. Essa questão de se tornar família é uma campanha reconhecida pelo próprio Partido Comunista Chinês que vem sendo aplicada desde 2016. Isso significa basicamente que o regime chinês envia alguns oficiais para ficarem alguns dias dentro da casa desses muçulmanos uigures ali na região de Xinjiang. Em alguns casos, até mesmo quando os pais dessas famílias foram enviados para campos de concentração. A ideia, então, seria promover algum tipo de relação realmente para que eles pudessem limpar essa etnia e promover mais a etnia Han. Até, Marcos, se você me permitir, eu gostaria que a gente talvez até tocasse na questão de como essa legislação intensifica a questão da repressão transnacional do Partido Comunista Chinês. Eu não sei se a gente tem tempo para isso. Brevemente, vamos lá então, Manu, pode falar. Eu acho que um dos aspectos principais e que ele se liga muito com aquela questão de o Partido Comunista Chinês poder processar pessoas fora do país que se oponham a essa questão de uma integração étnica é que isso poderia ser utilizado pelo Partido Comunista Chinês como mais um subterfúgio para tentar justificar, por exemplo, a tentativa de fazer um retorno forçado de dissidentes. A gente tem visto isso através de várias campanhas do regime chinês, inclusive tem uma campanha chamada Fox Hunt, onde a gente tem oficiais do Partido Comunista Chinês que operam em diferentes países, tentando fazer com que dissidentes chineses retornem à força para dentro da China. E é sabido que muitas dessas pessoas não são criminosos. No entanto, em alguns casos do regime chinês começa a implementar ou a colocar algum tipo de acusação contra essas pessoas, geralmente acusações de corrupção, para tentar justificar o retorno dessas pessoas para a China. Só que agora, então, a gente tem uma legislação onde o partido diz que todas as pessoas que se opuserem a essa unificação étnica, ou seja, até mesmo ativistas de direitos humanos, poderiam ser acusados e processados pelo partido. Então, a gente tem aí mais um subterfúgio que ajudaria o partido nessa repressão transnacional. A coisa é sinistra e tem até... Eu vou reagir com você a esses comentários, Manu, para a gente encerrar o segmento. O pessoal faz comparativo aí com os ditadores de Itália e Alemanha das décadas de 30 e 40. E o comparativo não para por aí, né? Porque se a gente fala até mesmo sobre análises mais amplas sobre isso, existe uma tese que é frequentemente citada por acadêmicos chineses, que é a tese do Homem de Pequim, que se pegar algum tipo de teoria evolucionária como base, os chineses teriam outro ramo, outro tipo de evolução, outro tipo de composição genética, e não algum tipo de origem africana. Isso é uma tese que foi, por vezes, citada por críticos como a tese dos Chinazis, como é citado por opositores dissidentes do regime chinês. Chinazi seria tipo chinazista, uma soma da palavra China com... eu não sei se falar só essa palavra, agora também já foi para o espaço, né? O YouTube já deve ter transcrito, restrito ao alcance da live, mas sim, esse comparativo é frequentemente feito desde que o Partido Comunista Chinês começou a inserir essa questão étnica ao componente do seu autoritarismo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Manu, a respeito desse comentário que vinha sendo feito, mas quem quiser pesquisar, tese do Homem de Pequim, Peking Man, na romanização antiga, hoje em dia se escreve Beijing em inglês, essa tese é mais antiga, é Peking, então P-E-K-I-N-G, vai encontrar. Perfeito, Marcos, ótima colocação. Até complementa aquilo que eu comentei sobre chamar a atenção à palavra progresso étnico, que foi citada várias vezes nos artigos dessa legislação. Bom, feito então, muito obrigado, Manu. E antes da gente prosseguir, Daniel, corta para mim. Eu tô desenvolvendo esse cacoete, não sei se vai funcionar bem, né? Eu sei que em programa de auditório o pessoal fala o corta para mim, vamos ver se vai funcionar pra gente. Mas o ponto é o seguinte, a gente deve ter aqui, Daniel, eu não sei se a produção te enviou de volta, mas uma imagem com um gráfico vermelho, e a próxima coisa que eu quero falar é a respeito dele. A gente tem o gráfico, Bernardo deve ter te enviado ontem, senão eu passo direto aqui no Gogó. Se tem, já vai chegar, mas esse negócio do Homem de Pequim, Peking Man, é realmente aí pujante. Bom, pessoal, eu comecei o segmento falando a respeito do Partido Comunista Chinês como a entidade que mais matou na história do mundo.
E se você procura os gráficos sobre o assunto, a demografia, você vai ver que nas faixas etárias a gente fala sobre... A gente tem aí o gráfico, então vamos lá. Esse é o gráfico que eu quero trazer para complementar antes da gente prosseguir a pauta. Temos? Aí está então. Eu quero conversar com vocês sobre esse gráfico. Esse é o gráfico do número de mortes no mundo, e cada uma dessas cores representa uma faixa etária. Então, bem em cima, em vermelho, são os bebês neonatais, e aí vai mudando de cor até esses azuis e roxos ali embaixo, que são os idosos. Agora, uma coisa que deve ter chamado a atenção de vocês é esse pico de mortes que existe ali na década de 60, disparando ali, esse pico de mortes. Esse pico no gráfico, entre 59 e 61, é o que é conhecido na China como os 3 anos de desastres naturais. E essa seria a explicação se você acreditasse no Partido Comunista Chinês. Isso, na verdade, foi consequência do regime comunista e da fracassada campanha O Grande Salto para Frente. Isso é só parte da história do comunismo que causou, diz aí o livro negro do comunismo, 100 milhões de mortes. Outras estimativas colocam para bem mais. A gente fala disso e de muito mais na nossa minissérie original, As Origens Sombrias do Comunismo. Aí está então, Daniel, 5 episódios onde a gente passa pela história da ideologia, as suas definições e a forma como ela afeta a mente dos que vivem sob regimes adeptos então do comunismo. Você pode conferir agora pelo código QR na tela e pelo link na descrição e nos comentários. Solta aí nos comentários, Daniel. Pessoal, vale a pena demais. Série do Joshua Phillip, colega nosso na edição americana da Epoch Times, lá na Matriz, um dos pesquisadores que hoje mais vai a fundo no assunto dos regimes totalitários do passado. Ele fez um trabalho extraordinário, uma série em 5 episódios que vai te deixar muito capacitado para tratar do assunto. Certo? E para entender, afinal de contas, lado errado aqui, para entender, afinal de contas, por que um gráfico como esse, um pico como esse, vem a ocorrer na história do mundo.